Bom, boa noite a todos vocês. Me permita falar sentada, que eu acho que é mais fácil. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Viana a oportunidade de nós estarmos aqui. Como parlamentar, eu quero dizer que tem um grande vínculo com o setor imobiliário, no sentido de sempre estar atenta à questão do mercado imobiliário, naquilo que for legislação que possa melhorar o cotidiano da população de São Paulo. E é importante que esse vínculo, não só meu como deputada estadual, mas assim vários colegas de Assembleia Legislativa que também estão preocupados, como na Câmara Federal, como no Senado, que nós possamos cada vez mais trabalhar na questão da regularização da profissão, no sentido de fiscalizar o exercício da profissão, que é também uma atribuição dos parlamentares num nível de colaborar no sentido da legislação. Todas as vezes que nós temos conversado com o setor, nós temos nos procurado ouvir o segmento para ver, daquela expectativa, o que nós podemos fazer para transformar numa lei que possa melhorar determinado ponto ligado ao setor. Com relação à questão da legislação, eu gostaria de fazer uma breve explanação sobre a questão da iniciativa, como teve a iniciativa para que nós entrássemos com esse projeto de lei, como ele se transformou, quer dizer, quais as consequências no setor e como ele influenciou no mercado imobiliário direta e indiretamente. Depois a gente podia até trocar umas ideias com relação não só a essa questão do projeto, mas também, como falou o Viana, na questão do que nós chamamos de território inteligente, que é uma preocupação nossa, enquanto parlamentar, mas, sobretudo, também com vocês que lidam diretamente com o mercado. E é importante que, além do plano diretor que as cidades devem ter, que não todas as cidades do Estado de São Paulo estão organizadas com plano diretor, muitos fazem um plano diretor sem ouvir a população e afeta diretamente o trabalho de vocês, porque isso provoca alterações no mercado e, às vezes, nós não temos uma legislação que possa contribuir para essa questão. Então, eu queria só dar uma breve observação sobre algumas questões. Eu vou pontuar algumas coisas mais rápido para que nós possamos depois conversar sobre o tema que é a questão dessa lei. Essa lei, ela foi, na verdade, nós começamos a discutir em 2004. Nós levamos 4 anos para que ela, tramitando na Assembleia Legislativa, ela pudesse ser aprovada, porque o que nós queríamos? Nós queríamos uma lei que permitisse o protesto das dívidas de condomínio e, com isso, nós ganharíamos em vários setores. Primeiro, quando foi instituída a alteração no Código Civil, a multa, que era extorsiva, de 20% sobre o atraso dos condomínios, passou a ser de 2%. Isso permitiu que essa dívida não fosse prioridade para muitos condôminos, porque era a última dívida que deixavam, porque os juros de 2% era extremamente atrativo, então pagava cartão, que era 10%, 12%, pagavam outras dívidas, e isso criava um problema, vários problemas. Primeiro, com o atraso dos condôminos, que deixavam acumular as dívidas, o rateio entre os demais condôminos passou a ser... esse rateio fez com que alterasse, muitas vezes, até a renda familiar da população que morasse, independente do padrão, classe A, B ou C, a renda familiar é programada para determinada despesa. Muitas vezes, isso alterava a questão. Não se investia mais em equipamentos de segurança, no momento que nós vivemos de extrema violência urbana, não se investia em equipamentos de segurança e comprometendo todo o sistema nesse sentido.
Além disso, não se investia também em equipamentos como elevadores, às vezes prédios que tinham piscina, com vários acidentes que a gente acompanhou, trágicos até, por conta de não investir. O que aconteceu diretamente no mercado imobiliário? Quem tinha imóveis para alugar passou a segurar o seu imóvel, muitas vezes vazio, não colocava disponível no mercado, e houve períodos em que a disponibilidade de imóveis era muito recessiva, porque, às vezes, a pessoa tinha aquele imóvel para renda. Quando acontecia de não ser pago aquela locação, aquele condomínio, a pessoa, o aluguel e o condomínio, ela passava a ter ela que pagar para não perder o imóvel. Isso causava segurava um pouco o mercado imobiliário nessa questão. Quando nós colocamos essa lei para que ela fosse aplicada, era uma lei dura, porque não pagou, teoricamente, venceu dia 20, dia 21, teoricamente, essa dívida é protestável. Claro que o bom senso recomenda que toda a iniciativa no sentido de coibir uma atitude mais drástica, porque, quando você protesta, você passa a ter o seu nome inscrito no Serasa, você passa a ter o seu nome inscrito no SPC. Isso impede que você possa contrair empréstimos, que você possa ter uma vida financeira no mercado, e isso atrapalha muito. O que acontece? Nós, com essa lei e a redução de você poder protestar, o método de protesto ainda é uma palavra que assusta algumas pessoas, até porque elas ficam impedidas de comercializar. Então, esse instrumento, ao protestar, a grande maioria dos condôminos passaram, por medo de ser o seu nome inscrito no SPC ou no Serasa, passavam a pagar a dívida imediatamente. O que nós temos também, causaram muitos problemas a questão do protesto. Por quê? Na verdade, quando você protesta, você tem que protestar o proprietário do imóvel, nunca o inquilino, a pessoa que mora lá. A segurança, porque, na verdade, quando você protesta a pessoa errada, o condômino errado, que não o proprietário, você pode ter uma ação regressiva contra você, até por perdas e danos, porque você está protestando a pessoa errada e levando o nome dela a protesto. Então, esse cuidado, claro, que todos têm que ter, para que você não vá entrar com uma ação, um protesto que depois vai gerar uma ação contra o próprio condomínio. É importante lembrar também, com relação à questão dos protestos, muitos dos condôminos, quando tinham que pagar o condomínio, em dívidas altas, nós temos demonstração de que, em prédios onde tinham dívidas de vários mil-reais, por exemplo, de 50 devedores, nós temos exemplo que, desses 50 devedores, 15 se prontificaram imediatamente a pagar por conta do protesto. Isso dá uma diferença no condomínio em termos de investimento. Muitos passaram a fazer investimentos do tipo quadra esportiva, onde melhora a qualidade de vida da população, melhora a convivência dentro dos condomínios, porque, na verdade, quando você cria um clima, muitas pessoas, e a gente percebe que a camada da população de renda menor são aquelas que têm a humildade de chegar junto à imobiliária e negociar, conversar e parcelar. Existe uma parte da população que é aquela mais assintosa, ela passa com o carro novo, ela vem de viagens para o exterior, mas o condomínio ele não paga. Isso gera um conflito dentro do condomínio que se reflete em reuniões, às vezes, bastante pesadas, e compromete até a convivência dentro do condomínio. Então, o que nós propomos? Aqueles que têm, muitos de vocês, além de corretores, também administram bens imóveis. O que se sugere é que, quando se remete, muita gente não conhece essa lei, quando se remete o boleto bancário ou boleto para ser pago relativo ao condomínio, que se coloque no corpo do boleto, sujeito a protesto, conforme a Lei 13.160, no caso, para que alerte as pessoas que elas têm, existe a possibilidade de ser protestada a dívida delas.
Com relação a esse protesto, nós temos aí a celeridade, a economia, porque, na verdade, ao você mover uma ação, você tem que pagar um advogado, você tem custas e demora na justiça muitos e muitos anos. Com o protesto, ele tem um prazo para pagar, que, se ele não pagar, ele é protestado. Então, é um meio mais eficiente, é um meio economicamente mais viável, e com isso, você ganha tempo também. E também nós temos que pensar como um todo. Nós temos uma justiça extremamente sobrecarregada. Nós temos um índice aqui, se não me falha, acho que de 53% das ações de cobrança de condomínios reduziram no Fórum da capital de São Paulo por conta de acordos que foram feitos. Com isso, essa celeridade faz com que as pessoas não tenham que mover ação, não tenham que ter custos e tenham a sua dívida mais rapidamente paga. O que mais que eu gostaria de falar com relação a isso, antes de passar para um outro tema? Os síndicos, no caso, os síndicos e os administradores, que muitos de vocês também exercem essa função dentro do trabalho de vocês. Claro que a busca de uma conciliação é sempre muito mais importante por conta de receber os valores muito mais rapidamente, porque isso traz um resultado extremamente positivo. Quando nós pensamos em condomínio, nós pensamos num condomínio vertical, ficou uma lacuna na lei com relação a sociedades de imóveis, de moradias, que são associações ou loteamentos, que não estão, embora muitos estejam utilizando da lei, e como a outra parte, às vezes, não contesta, tem passado pelo cartório de protesto, tem sido protestado e não tem causado nenhum tipo de problema. Mas a lei atinge basicamente, os condomínios verticais. Então, diante dessa situação, como passou essa lei? E na época, por que eu levou tantos anos para aprovar esse projeto na lei? É uma lei dura, porque você pode protestar imediatamente. Muitos deputados, às vezes, queriam colocar alguma emenda que, para mim, ela era um facilitador negativo. Por exemplo, registrar no cartório de títulos e documentos a decisão da Assembleia que definiu como é que vai ser o protesto. Eu, particularmente, até como advogada também, aconselho, claro, que essa definição de como protestar, que em periodicidade protestar, a partir de qual dívida, se de 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, ou no dia seguinte, deve-se ter uma ata de assembleia dos condôminos para ter, não um respaldo jurídico, mas um respaldo dos próprios condôminos com uma decisão coletiva. Mas, na verdade, não precisaria, como muitos deputados queriam, que colocasse emendas para registrar essa ata. Isso aí iria burocratizar, causar mais despesas, e aí a lei, nós estamos clamando no nosso país por justiça, por celeridade, para que a lei possa ter... Muitos falam, bom, a justiça não funciona. Então, eu me preocupei que essa lei fosse aprovada sem nenhum tipo de emenda, para que ela fosse realmente uma lei dura, para que pudesse moralizar a questão dos condôminos, porque o índice de inadimplência era absurdamente alto, estava comprometendo em muito o setor. Então, eu esperei que, até o último momento, essa lei fosse passada, negociando com todos os líderes da Assembleia Legislativa para que os partidos concordassem não por emenda e essa lei fosse assim aprovada. Conversamos, na época, era o governador Serra, para que ele não vetasse, explicando que não era um problema que ia causar efeito social diretamente na classe de renda mais baixa. Na verdade, muito mais na classe média para cima, que muitas vezes é aquela que, na verdade, mais acaba ficando devendo a questão do condomínio. Nós pusemos... Você pôs o plano? Pois não. Está enxergando?
Uma outra lei que nós também ingressamos é que também, com relação a essa lei, nós colocamos aqui, é só um dado de pesquisa, para vocês verem a diferença com a aplicação da lei, a mudança que causa numa pesquisa confiável, no sentido de ver como altera a questão. E nós percebemos, que eu não sou especialista no assunto, mas a gente percebe que, ao quitar o condomínio e ter um instrumento coercitivo mais forte, as pessoas que têm imóvel para alocar, elas se sentem mais seguras de colocar o imóvel em locação, porque ela sabe que tem uma medida mais rápida para a cobrança do condomínio. E, com isso, a médio prazo, a longo prazo, porque isso aí vocês têm muito mais experiência do que eu para dizer com relação a isso, no momento que você disponibiliza mais imóveis à locação, o valor da locação tende a ser mais competitivo e acaba, de certa forma, não só reduzindo o valor da locação, mas os condomínios sendo pagos em dia, o valor do condomínio mensal fica muito mais acessível de quando ele não é pago em dia por vários condôminos, acresce no valor mensal de contribuição do condomínio dos outros que são adimplentes, que pagam seu condomínio em dia. Isso causa uma alteração que afeta diretamente a questão do mercado imobiliário. Então, com relação a esse dispositivo legal e ao outro dispositivo, que é o que permite o protesto também dos loteamentos e das associações de moradores, essa ainda não foi aprovada. Ela está desde 2005 tramitando na Assembleia Legislativa, e nós não conseguimos, pelo volume de projetos ainda, e por consenso ainda, levar esse projeto à votação. Mas tem um outro projeto, nós também... Desculpe, 2009. E tem um outro projeto, em 2005, também, que isso também afeta diretamente a vocês, que é quando você tem um contrato de compra e venda e você transfere para uma outra pessoa, você paga o registro daquela transferência e, depois, quando se repassa para uma terceira pessoa, você paga novamente. Então, na verdade, você está pagando em duplicidade o mesmo valor. Acho que, com relação a essa parte diretamente imobiliária, antes da gente conversar um pouco sobre a questão da região metropolitana ou do território inteligente, acho que eu gostaria de passar um vídeo rapidinho que mostra para vocês uma matéria que foi veiculada foi no Fantástico? Jornal Nacional. E que retrata exatamente a interferência direta no mercado imobiliário. Acho que ele tem o quê? 2 minutos? 2 minutinhos. Então, eu só queria passar isso para vocês, para depois a gente passar para o outro tema e a gente conversar um pouco sobre isso e até aceitar algumas sugestões de vocês em relação às dificuldades que o setor que implicam numa legislação, alteração da legislação estadual. Em São Paulo, uma lei está ajudando a diminuir a inadimplência nos condomínios. Quem atrasa o pagamento corre o risco de ter a dívida protestada. 8 moradores não pagavam o condomínio. A conta não fechava. A situação do condomínio chegou a ficar R$5.000 negativo. Tivemos que dividir entre todos, ratear entre todos os condôminos e emitir boletos adicionais para todos e falar, olha, tem que pagar a dívida porque é uma dívida do condomínio, né? Aí veio a lei estadual que permite ao condomínio protestar as dívidas. Assim que a lei começou a valer, o síndico espalhou a notícia nos elevadores e mandou uma carta para todos os moradores avisando que os inadimplentes iriam ficar com o nome sujo. O resultado apareceu logo. Antes mesmo que o condomínio procurasse um cartório para fazer o protesto, os devedores decidiram pagar. Aí deu para instalar a cerca elétrica, montar a sala de ginástica. Pintura nova para fim de ano.
Deu problema? E outra conta que não fecha, a de muitos condomínios país afora. Nada tira mais do sério o condômino do que a inadimplência. Essa vai no bolso. Quem está em dia acaba arcando com as despesas dos devedores. Mas quer ouvir uma boa notícia? Ela vem de São Paulo. Vamos então até lá falar com a Monalisa Perrone. Monalisa, uma lei, a lei do protesto, conseguiu reduzir a inadimplência. O atraso no pagamento dos condomínios, Renata, caiu 40% neste primeiro ano da aprovação da chamada Lei do Nome Sujo. E condomínio pago em dia se traduz em melhorias para todos que moram no prédio. Um jardim novo, um salão de festas reformado, com espelhos e uma outra pintura. Um bicicletário dentro da garagem. Tudo com o dinheiro do pagamento dos condomínios atrasados. O síndico conta que deu até para contratar mais um funcionário. Foi um benefício enorme para todos nós, né? Porque agora a gente tem mais dinheiro para poder realizar obras de benefício para todos, né? De uma melhor qualidade de vida para todos. O condomínio passou a arrecadar mais depois que uma lei entrou em vigor no ano passado no estado de São Paulo. Ela permite incluir o nome dos moradores que não pagam a taxa de condomínio ou o aluguel no Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, e no banco de dados da Serasa Experian. E ter o nome inscrito em qualquer um dos dois significa sujá-lo. O devedor passa a ter o crédito negado no mercado. Com medo da lei, uma boa parte dos devedores buscou o acordo e quitou as contas atrasadas. No fórum, houve uma redução no número de ações e pagar o condomínio em dia passou a ser um hábito comum para muitos, não apenas para alguns. O protesto de boleto de cobrança de condomínios caiu 21% desde julho do ano passado. O atraso no pagamento do condomínio na data correta também caiu, 40%. Eu acho que essa lei foi altamente benéfica, principalmente no seu efeito psicológico. Muita gente preocupado com o aviso no boleto que vai, documento sujeito a protesto, corre, procura fazer um acordo. Segundo o Sindicato da Habitação, além das obras, os síndicos podem agora planejar melhor os orçamentos. Muitos não estão aumentando o valor do condomínio para cobrir a despesa dos inadimplentes. O ideal é que todos paguem. Então, se todos pagarem, todos pagarão menos. Cerca de 22 milhões de pessoas vivem em condomínios no país. Para os especialistas, a inadimplência é sinal de que alguns moradores muitas vezes se esquecem do princípio da coletividade, né, Renato? Cada má ação isolada influencia na vida de muita gente ao redor, o que é péssimo. Bom, eu fiz questão de passar esse vídeo porque mostra o resultado efetivo da mudança de comportamento no estado de São Paulo. E lembrar que, depois da aprovação dessa lei em São Paulo, serviu de exemplo para outros estados do país. Já tem 5 ou 6 estados e estamos tentando transformar numa lei federal para que ela atinja todos os estados brasileiros. Eu acho que passam as administradoras de imóveis, as imobiliárias, a ter muito mais voltada para a sua atividade principal do que propriamente ficar, às vezes, numa questão de cobrança que fica infinitamente cobrando esses valores, administrando esses conflitos e, às vezes, se perde um pouco na própria atividade fim. Então, eu gostaria, não sei, Viana, passar para o assunto rapidamente da questão da região metropolitana, depois a gente podia trocar ideia de alguma outra questão. Bom, com relação a isso, acho que é só para pontuar aquilo que seriam as questões mais importantes ligadas ao projeto. E a outra questão que a gente gostaria de conversar é a questão do desenvolvimento da questão da região metropolitana. Esse é um assunto que afeta diretamente o trabalho de vocês. Existe uma secretaria que foi criada pelo governador Geraldo Alckmin, que é uma secretaria de gestão metropolitana,
sinaliza na questão da valorização dos municípios. Eu, pessoalmente, em relação à criação de região metropolitana, a não ser que me convençam do contrário, eu tenho sérias restrições, porque me parece que não existe uma cidade polo e compromete todas as cidades ao redor dessa cidade polo, porque o desenvolvimento não é equilibrado. Isso, sem dúvida, afeta o setor imobiliário, porque não se sabe mais que direção vai crescer determinada cidade ou determinada região, para que se possa, não na questão da especulação imobiliária, mas na questão da sinalização para que setor daquela cidade vai caminhar o desenvolvimento, porque é aí que vão se valorizando as áreas, vão sinalizando o crescimento daquela cidade, daquela região, e que zona daquela cidade, zona norte ou zona sul, vai crescer, e é aonde vão os empreendedores, aonde vão os investidores, e sinaliza a direção do mercado imobiliário. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, porque as regiões metropolitanas que se conhecem, que é a da Baixada Santista, de Campinas, não foram situações que deram resultados positivos. Continua a cidade polo crescendo e as cidades ao redor não têm o mesmo desenvolvimento que a cidade polo. O que eu sou particularmente mais favorável, que isso, o que se denominou de território inteligente, que é um sinalizador de cidades que são próximas, como nós temos aqui o ABCD, mas que elas, cada uma delas, sinaliza positivamente no desenvolvimento de determinado setor, um da saúde, outro da questão de segurança, outro da questão de transporte, mas que elas possam fazer uma interligação entre essas cidades, de sorte que elas possam ter um desenvolvimento sustentável dentro da própria região, numa igualdade de crescimento, numa igualdade de desenvolvimento, que não possa comprometer o futuro de nenhuma das cidades que estão em desigualdade por questão orçamentária, por questão de gestão, que muitas vezes não é desenvolvimentista, é uma gestão que compromete o futuro daquela cidade, e seria uma forma de que, se a gestão daquele município não é uma gestão que está comprometendo o seu futuro, que essa sinalização de uma criação de uma região dessa condição, que ela possa favorecer um crescimento muito mais igualitário do que o que sinaliza uma região metropolitana, e sim um desenvolvimento numa outra direção. Então, é uma questão que eu acho que, como afeta diretamente o setor de vocês, no sentido de planejamento estratégico de uma cidade, na questão do desenvolvimento dela, é muito importante, que está sendo debatida na Assembleia Legislativa, e é um momento oportuno de nós também termos um posicionamento de vocês que têm essa experiência diretamente ligada ao setor, que possam contribuir em termos de sugestão para que nós possamos aperfeiçoar a lei que vai afetar diretamente a vida do cidadão de São Paulo, nas regiões ao redor da cidade polo. E isso vai sinalizar o futuro, para onde vai caminhar o mercado imobiliário, para onde vai encaminhar aquele setor que vocês possam visualizar como um setor que vocês podem sinalizar o investimento, o desenvolvimento, a aplicação dos seus recursos, enfim, que possam fazer os empreendimentos, porque nenhum empresário nenhum empreendedor vai aportar recursos num local onde ele não tem uma sinalização de que naquele local vai haver um desenvolvimento ao redor que possa garantir o sucesso daquele empreendimento, que possa sinalizar positivamente o futuro daquele local. Então, esse é o ponto de vista não só meu, mas de alguns outros pares da Assembleia, no sentido de estarmos fazendo um debate extremamente democrático com relação a essa questão. E eu queria, Viana, aproveitar a oportunidade de dizer assim, antes de nós colocarmos algumas questões que sejam importantes para a gente debater, me colocar, por até como compromisso de obrigação, aquelas questões que vocês possam entender que possam ser transformadas em legislação estadual ou possam ser de iniciativa do governo, do executivo, pela questão da constitucionalidade, que nós possamos dar a nossa contribuição no sentido de encaminhar para o executivo ou diretamente, se for do legislativo, nós possamos ingressar com uma ação, um projeto de lei que possa
refletiu os anseios, a expectativa do mercado de vocês. Então, queria agradecer, Viana, a oportunidade de a gente estar falando aqui. É muito mais também para ouvir vocês do que propriamente. Eu queria só pontuar algumas questões ligadas à lei, iguais de protesto de condomínio, e também ligadas à questão da região metropolitana, para que a gente possa trocar ideias e criar um fator positivo para nós continuarmos essa relação entre o legislativo, o executivo e o segmento de vocês. Muito obrigada. Pergunta tem que ser no microfone, deputada. Está sendo transmitido pela TV Cresce, senão o pessoal de casa não tem o áudio. Um minuto aí. É lógico. Olha, eu quero aqui fazer um apelo, que a pergunta seja direta e objetiva, tá bom? Uma pergunta bem formulada, a fim de que todos possam perguntar e a deputada tenha a oportunidade, dentro de um tempo razoável, responder a todos, tá bom? Por favor. Meu nome é Cardenuto. Eu gostaria só de um esclarecimento, porque eu não entendi bem. Você explicou que o protesto deve ser feito diretamente ao proprietário. E no caso do inquilino, se eu tenho um imóvel e eu aluguei, ele deixou de pagar o condomínio, que é um compromisso que ele assume quando ele faz a locação, ele pode ser protestado? Não. O que pode haver, o que deve haver é que o proprietário, a dívida do condomínio, pela própria lei, ela é uma dívida do proprietário do imóvel. A locação não é reconhecida dentro do dispositivo legal como uma dívida diretamente do condômino. A responsabilidade é do proprietário do imóvel. O que deve ser feito é protesta, se for o caso, o proprietário do imóvel, ainda que more o inquilino no imóvel, tem que se protestar o proprietário do imóvel. Deve-se tomar o cuidado de não entregar no imóvel, claro, onde está alugado, porque, com certeza, o inquilino não vai levar a intimação para o proprietário do imóvel. E aí a ação regressiva, o proprietário depois contra o inquilino. Por que é importante isso? O que acontece? Muitas pessoas chegam quase a perder o seu imóvel, porque a dívida do condomínio vai aumentando, chega às vezes num valor tão alto que ele não consegue pagar e acaba perdendo o seu imóvel por conta disso. Então, por isso que é importante que o protesto também vem facilitar, entre aspas, de certa forma, o proprietário, porque ele já toma conhecimento de imediato daquele débito do condomínio. Então, é diferente. Ele vai mover ação de regresso contra o inquilino. Mas, por exemplo, se o condomínio é R$300, ele consegue pagar 300. Mas, se começar a ficar 900, 1.200, vai se tornando mais difícil. Então, isso, de certa forma, vai resguardar os direitos do proprietário do imóvel. Não sei se eu fui clara. Foi clara. Só que, na vida prática, as locações, normalmente é o inquilino que paga. O proprietário vai saber só quando já está na fase do protesto. Então, deveria haver alguma coisa que desse uma oportunidade de protestar o inquilino, e não o proprietário. Porque não é ele que está... A lei diz que deve pagar o condomínio o proprietário, mas não é o que acontece. No mercado, eu sei que a maioria daqui são administradores, e eles sabem quem paga o condomínio é o inquilino, e não o proprietário. Pode ser injusto, mas a lei de condomínio reza isso. A senhora falou a palavra certa, é injusto. É injusto, mas a lei de condomínio reza que a dívida não é reconhecida do inquilino, é reconhecida do proprietário. Infelizmente, não posso criar uma legislação até que seria de caráter federal. A dívida é do inquilino na parte civil. Então, ele entra com a ação regressiva, ele com certeza vai receber esse valor do seu inquilino. Mas, no primeiro momento, a dívida é do proprietário do imóvel. Eu concordo consigo, com a lei, tudo direitinho. Só que é um complicador, realmente. Tá. Mas eu agradeço. Valeu para esclarecer. Boa noite, deputada. Meu nome é Jairo Bonilha. Agradeço pela sua visita, o seu empenho em vir aqui nos trazer mais expor a lei, as suas cumplicidades aí, né, que muito nos interessa.
Mas gostaria apenas de comentar um fato, porque no nosso dia a dia a gente se inteira de muitas coisas. Hoje até eu vejo o condomínio, ele é um fator de decisão, às vezes, na aquisição de um imóvel, um apartamento, condição sine qua non. Tem um que eu estou vendendo, o condomínio está em torno de R$1.000 e tem muita contestação na venda do imóvel por conta do valor do condomínio. Mas eu já percebi também que as administrações de cada condomínio, elas divergem muito. Tem pessoas bem capacitadas que levam a ferro e fogo o equilíbrio das contas, gastam o dinheiro muito exclusivamente nas necessidades do condomínio, e tem outras que não estão nem aí. O condomínio sobe, sobe, sobe e nunca deixa as contas equilibradas. Esse é um fator que eu considero que gera a inadimplência. Por outro lado, eu vejo como a possibilidade do protesto, não sei se vai resolver o caso por completo, porque eu acho que ninguém gosta de atrasar contas. Mas eu vi no próprio filme que a senhora passou, aquela pessoa que foi entrevistada, falou que, com o recebimento dos atrasos, foi possível contratar mais um funcionário. Será que era necessário? Eu acho que ele aumentou a dívida do condomínio. Então, não sei, tem coisas que é preciso analisar caso a caso. Eu acho só que deveria ser feito, como também tem o caso dos síndicos que não aceitam negociação. Ah, já atrasou 3, paga tudo ou vai tudo para o protesto agora. Não é difícil negociar. E o próprio imóvel já responde pela dívida de condomínio, se o condomínio ficar por um longo tempo aí em atraso. Mas o que eu gostaria de acrescentar, e confesso que eu não li essa lei por inteiro, o protesto em si, eu acho que ele é até cabível, mas eu acho que deveria, na própria lei, estar explícito o seguinte: após 3 prestações em atraso e demonstrado que a cobrança administrativa não gerou efeito, aí sim o protesto. Tem que dar uma chance da pessoa compor essa dívida e não ser imediatamente, pelo poder coercitivo do protesto, exigir que ela seja liquidada. Bom, 2 coisas que eu queria fazer observação. Primeiro, quando o condomínio está em dívida, a primeira coisa que faz é cortar funcionário. Isso também causa um problema social. Você demite e também compromete a organização do próprio condomínio, porque, às vezes, falta um segurança, falta um porteiro, falta um garagista, enfim, falta um funcionário. Com relação à contratação de mais pessoas, isso é uma deliberação de cada condômino, né? Então, de avaliar a necessidade. Para isso, tem as reuniões para os condôminos comparecerem, para eles darem os seus posicionamentos e avaliarem a necessidade ou não. A lei não está criando mais emprego, ela está permitindo que tenha mais condição de cumprir. Por exemplo, se, de repente, com esse valor recebido do condomínio, ele constrói uma piscina, com certeza ele vai precisar de uma pessoa para tomar conta. Então, esse é um aspecto em paralelo, que tem que ser uma decisão muito de foro do próprio condomínio. Com relação a não protestar imediatamente, me permite discordar, porque eu acredito que, quando uma pessoa, eu repito aqui, a pessoa que tem uma dificuldade, foi demitida do seu trabalho, teve um problema de saúde na família, são as primeiras pessoas, pela experiência prática que vocês podem ter, vão lá, negociam uma dívida. Essa lei não é uma lei para torturar, é uma lei para ser um instrumento mesmo coercitivo, como você mesmo usou a expressão. É um instrumento de pressão, porque tem aqueles que não pagam, porque estão num momento especial. Isso não tem imobiliária, nem que sabe que um bom acordo é melhor que uma demanda. Isso é uma frase tradicional. Claro que essa questão de definir se é 1 mês, 2 meses, 3 meses ou 4 meses, é o que eu sugiro sempre, que seja definido por assembleia dentro do condomínio. Por quanto tempo? Não é assim no dia seguinte protestar. Poder pode, porque tem pessoas que, por exemplo, que estavam devendo 10 meses de condomínio, o síndico foi lá, aproveitou esse momento, cobrou os 10 meses do condomínio, e a pessoa se viu obrigada ou a pagar, e que nunca teve justificativa. Então, assim, é bom senso. Lei, aplicação da lei é bom senso. Então, eu não fiz a lei para ser a bruxa da história. Eu fiz uma lei porque a gente reclama de justiça no país, nós reclamamos de pessoas que
Geralmente são as pessoas que mais podem, num certo sentido, são aquelas que querem levar um padrão de vida acima do que elas geralmente podem, assumem compromissos fora e não pagam aquilo que lhes são obrigatórios. Então, quem mora em coletividade tem compromisso com o coletivo. É como uma família, cada um tem que dar a sua contribuição. Então, eu acredito que o espírito da lei é esse, e claro que a gente nem todos concordam com essa forma, mas a forma de administrar, os próprios condôminos vão decidir por assembleia. Então, e quanto ao caso de, antes do protesto, que se demonstrem que houve a cobrança administrativa, uma composição, um parcelamento, tal, antes de... Então, é isso que eu sugiro, claro, porque bom o síndico senso. nem sempre aceita, a Assembleia nem sempre aceita. Né? Por isso que eu falo de bom senso. Claro que uma carta, às vezes uma carta dizendo que vai a protesto, a pessoa paga ou se explica. Então, quer dizer, claro que não é para... Eu, particularmente, acho que deve sempre procurar um acordo amigável. Não sendo possível o acordo amigável, o protesto pode ser utilizado, ele não é obrigado a utilizar. Se o síndico quiser deixar 10 meses sem dever, 1 ano sem cobrar, é uma questão de decisão da Assembleia do condomínio. Isso cabe a cada um. Agora, só que, não cobrando, ele vai ratear entre os outros que estão pagando em dia. Então, precisamos avaliar, cada um avalia dentro do seu condomínio o que é melhor para a coletividade. Tá bom, obrigado. Boa noite, deputado. Meu nome é Badaró. 2 perguntinhas. O aluguel também pode ser protestado? Pode. Pode emitir o boleto e Pode protestar? protestar o aluguel também. Essa lei permite os dois. Só que ficou tão focado no condomínio que pouco se fala da locação. É condomínio e locação. Só que é muito difícil, como agora a lei de locação alterou, na verdade, eu não conheço os dados, não tenho dados do cartório protesto de locação, eu só tenho dados de condomínio, o que demonstra que não está sendo usada a lei nesse aspecto, está sendo usada apenas a parte de condomínio. Eu desconheço, não tenho esse dado estatístico, mas deve ser muito insignificante, porque não tem nem dado estatístico. Então, na verdade, atingiu muito mais diretamente os condomínios. Outra perguntinha, rapidinho. O metrô de São Paulo é muito lento, a construção. Ele pode sair do município de São Paulo, o metrô, atingir, por exemplo, Taboão da Serra. Ele chegou próximo, faltava 2 quilômetros e não chegou até... Então, por quê? Por isso que tem a Secretaria de Assuntos Metropolitanos, Transportes Metropolitanos, que exatamente no estado de São Paulo que faz essa ponte das cidades, entre as cidades, que é a CTPM e outras que cuida dessa parte. Então faz uma forcinha, você já vai ganhar bastante voto. Obrigado. Isso é uma decisão executiva, mas eu vou levar como uma reivindicação. Essa foi uma ideia boa, Não, boa noite, meu nome é Ricardo, corretor também. Toda legislação que agrega é sempre positiva, então me parece que é o caso. Uma preocupação que eu tenho é referente à região metropolitana, estou mais preocupado com isso. Não existe previsão constitucional para a formação disso. Como é que está sendo lidado isso? É uma questão. Segunda coisa, como fazer essa integração? Porque essa integração ela pode ser feita de maneira psicológica, administrativa, etc. Essa integração constitucional, há condições de ser feita ou não? Porque a gente tem um problema sério aí nesse sentido. E outra coisa, como ajuda para a gente, o que os deputados paulistas poderiam fazer para criar uma legislação que nos desse substância para que nós tivéssemos valor efetivo como avaliadores ou valoradores comerciais dos imóveis em geral, não só em São Paulo, extensiva ao Brasil todo, para que a gente termine essa situação onde você tem engenheiros e corretores. A nossa ideia é que haja uma inclusão de engenheiros e corretores, e não por exclusão. E como a gente poderia formatar isso numa lei, porque há já precedentes, etc., e como isso poderia, talvez uma lei nos desse uma segurança maior para que nós pudéssemos competir também na parte comercial dos bancos, para fazer avaliações. E também abarcar esse mercado com uma substância maior jurídica. Então, são essas duas coisas. A minha preocupação sobre a região metropolitana é que eu acho
acho que há problemas constitucionais graves aí para resolver, se existe essa previsão. Obrigado. Olha, particularmente, agradeço a pergunta, eu tenho um posicionamento. Eu sou municipalista por excelência. Eu, particularmente, acho que a região metropolitana fere o princípio constitucional da independência dos municípios. Então, eu tenho sérias restrições a isso, e eu acho que você está coberto de razão. Está sendo votado esse projeto, nós estamos votando desde ontem, estamos esgotando o tempo de discussão, com várias emendas no projeto, exatamente por conta dessa preocupação. Nós temos impacto ambiental, nós temos vários problemas que vão afetar diretamente essa questão, e eu estou extremamente preocupada, porque, às vezes, a maioria vota e depois, na hora da execução, você tem razão, vai afetar diretamente os municípios, principalmente os municípios menores. Com relação a essa questão do avaliador e do engenheiro, isso é uma questão... Alguém já me passou esse problema há um tempo atrás, é uma questão de legislação federal, mas nada impede que nós, na Assembleia, possamos fazer uma movimentação no sentido de fazer moções, sugestões de alteração na legislação de âmbito federal. Eu gostaria que depois vocês ajudassem a construir o instrumento, né, através do Cresce, para que nós possamos ser um porta-voz de São Paulo junto à Câmara Federal. Uma última coisa. A minha maior preocupação é a seguinte, nesse sentido, é o que você colocou, municipalistas, os polos maiores, exatamente, num primeiro momento, por questão de agregação de interesses, e, num segundo momento, por coercitividade excessiva. Aí você passa a ter coisas do tipo onde se prejudica a democracia e tal. É nesse sentido. Mas obrigado. Eu tenho a preocupação mesmo da ingerência do Estado no município. Obrigada. Boa noite, deputada. Meu nome é Santos, sou corretor também de imóveis. Parabéns pela apresentação, pela lei aí também que foi aprovada. A gente viu pelo resultado aí, né, que realmente foi muito benéfica, né, ao setor. A minha pergunta é sobre o desenvolvimento realmente da cidade, né? Como a senhora mesmo disse, né, lembrou muito bem, nós corretores, nós atuamos por regiões, né? Então a gente desconhece esse plano, né, de desenvolvimento da cidade. Eu queria saber se existe alguma lei assim de incentivo para regionalizar a atuação de investidores, né, em cada região. Quando eu falo de território inteligente, é um modelo que que trouxe da Europa para cá, que são o que eles chamam de diamantes, são aqueles pontos de valorização de cada município, para que ali se faça o desenvolvimento e dali parta o desenvolvimento do meio para as pontas, e não das pontas da região para a cidade polo. Então, é muito mais justo, mais democrático, mais desenvolvimentista, no meu ponto de vista, em relação a essa questão, que se faça essa convergência. Então, eu acho que é importante vocês do setor que vocês possam contribuir inclusive para a gestão da votação de projetos que vão afetar isso. Que vocês, já que são movimentos organizados, que isso é importantíssimo. Eu, aliás, faço um apelo, porque nós fazemos a nossa parte, nós precisamos que o segmento também se mobilize e faça o lobby positivo, que vocês se movimentem, já que vocês estão organizados, levando as reivindicações do setor para o que vai afetar o segmento de vocês diretamente, e afeta a população. E vocês precisam saber para que lado vocês vão caminhar na região que vocês atuam. Então, acho importantíssimo que vocês deem a contribuição, nosso posicionamento enquanto organização do Cresce, que vocês possam dar essa contribuição. E nós possamos... porque, assim, nós temos limitação dentro dentro da Assembleia Legislativa. Nós levamos aquilo que a gente ouve. Nós vamos em busca. Hoje eu estou aqui em busca disso. Mas nós precisamos de mais força, nós precisamos do movimento de vocês para que tenha respaldo, né? Nós não conhecemos a profundidade do setor. Vocês podem nos municiar de informações para que haja essa efetiva alteração. Então, doutora, quanto à questão de incentivo no investimento em cada região, os deputados poderiam trabalhar em cima de projetos, né, para poder motivar, né, investimento em cada região? Como é uma iniciativa do Executivo, eu insisto que assim haja um direcionamento de vocês para que o Executivo possa ser o patrocinador, entre aspas, de uma legislação
que possa estimular esses incentivos através de um dispositivo que venha, porque seria inconstitucional a minha iniciativa, mas não de levar a reivindicação para o Executivo tomar a iniciativa. Ok, obrigado. Não. Boa noite, deputada. Boa noite. Sou Jaime Jorge. Eu ia fazer uma perguntinha assim, meia escusa, mas dentro da confusão do contrato, do locador, né? O locatário. É o seguinte, no caso de haver uma dívida pelo locador no condomínio, certo? O síndico, juntamente com o proprietário, não poderia levar um contrato ao locatário de reconhecimento da dívida para fins de cobrança posterior ao não pagamento, mês a mês. O próprio contrato de locação já reza que o compromisso do inquilino é o pagamento do condomínio. Então, isso já tem um valor jurídico no sentido da cobrança em juízo. O que não pode, não é reconhecido pela lei, é essa declaração, porque o contrato já é um instrumento correto para depois o proprietário ingressar, ou, no caso, se a imobiliária tiver procuração, para ingressar com uma ação contra o inquilino. Então, não adianta o inquilino reconhecer, a dívida é dele, mas é dele não reconhecida por lei, sim reconhecida pelo contrato perante a legislação civil. A parte, então, não pode ser feito? Não pode. Okay, não pode. Obrigado. Nada. Eu não tenho um conhecimento jurídico aprofundado a respeito do assunto, mas eu acho que o condomínio ele é um título executivo para os condôminos. Agora, ele não é um título executivo na mão do locador. Ele precisa comprovar na justiça primeiro que a pessoa deve, para depois executar. Não é uma... Ele não tem esse poder de transformar em nome do condômino, do locatário. Agora, o condomínio, sim. A massa condominial tem autoridade de protestar. E um negócio interessante que você falou, essa questão de dar prazo, de fazer a cobrança administrativa, a massa condominial pode até, se quiser, perdoar a dívida, não precisa nem fazer. Quem aplica a lei ela é bem objetiva. Então, o que a deputada fez é muito interessante, porque deu uma ferramenta aos condôminos, à massa condominial. Quer protestar? Pode protestar. Agora, se eu imagino um condomínio formado, digamos um prédio, de 60 proprietários, que tenha 59 proprietários como você, aquele 70º jamais será protestado, você vai sempre protelar. Agora, naquela massa condominial, é verdade, porque ele tem um bom coração, ele é uma pessoa que se preocupa. Agora, na massa condominial, em que cada um se preocupa com a sua própria família, com a sua própria vida, certamente ele não vai se preocupar com o problema alheio, ele vai querer ver as coisas andando. Porque se o problema for da parte dele, ele vai marchar também, vai ter que pagar. Né? Agora, é impressionante, os dados estatísticos é uma coisa fantástica. A deputada vai entrar para a história aí dessa atividade, né, do mercado imobiliário, porque realmente foi uma medida que trouxe tranquilidade. Eu estou estabelecido num prédio há 36 anos, com 163 unidades. É um prédio misto. São kitnets e 8 lojas embaixo. E é uma loucura, 163 kitnets no litoral, em que as pessoas não têm a menor prioridade lá que está, porque só vou de vez em quando, e estão sempre achando o condomínio muito caro. A inadimplência era um absurdo. Depois da lei, ela praticamente desapareceu. E, com isso, a taxa condominial perdura por um tempo muito mais longo naquele valor, sem sofrer reajustes.
né, que naquele caso deu para contratar um funcionário, né, que vai onerar o condomínio. Ora, vai onerar. A massa condominial é que sabe se onera ou não, se querem ou não, não é verdade? Mas uma coisa eu te digo, vai perguntar para aquele que ganhou o emprego. Ele vai dizer, puxa, que maravilha, ganhei o emprego. Então, mas aí o bonito do condomínio é isso. O bonito do condomínio é isso, porque os próprios condôminos decidem por eles próprios, né? Eles não necessitam de ninguém. Agora, uma autorização legal para que o condomínio possa tomar uma determinada providência é uma lei exemplo dessa, que veio trazer uma grande tranquilidade, né? Então é isso. Mas, deputado, olha, muito bom, excelente. Eu quero aqui dizer o seguinte, que nos momentos em que a senhora tiver algum assunto que necessita de uma massa crítica, de uma opinião dos corretores de imóveis, desse setor, e queira massa crítica para debater o assunto numa audiência pública, com certeza, eu coloco-me à disposição para mobilizar os colegas, levá-los na Assembleia Legislativa, e pode ter certeza de uma coisa, é uma categoria que, bem politizada, entende bastante, discute, debate. Nós, corretores, a exemplo dos parlamentares, nós vivemos da força da nossa palavra e do nosso argumento. Não é verdade? Agora, uma coisa, nós temos um privilégio sobre os parlamentares. Eles não têm tanto tempo para pensar como nós temos, né? Porque quando nós estamos lá no plantão, aguardando o cliente chegar, né, num dia de chuva, de manhã cedo, aquela tristeza, então ali a gente vai, sabe, tem gente que viaja o mundo. Então nós temos tempo, conversamos com muitas pessoas, o corretor de imóveis, ele é um formador de opinião de verdade mesmo, né? Nós temos esse perfil. Mas eu quero, nós sempre entregamos um certificado às pessoas, às autoridades que nos distinguem com a presença, e eu quero aproveitar, sendo uma deputada, eu queria convidar todas as nossas colegas corretoras de imóveis que estejam aqui presentes, que pudessem vir aqui à frente e que vocês fizessem a entrega desse certificado à deputada. Pediria à deputada que ficasse aqui na frente também, por favor. Por gentileza, as colegas corretoras de imóveis. E depois vamos colocar essa foto no nosso site e nos nossos impressos, né, para registrar esse momento. Agora eu quero saber o número do CRES, porque quem tiver o número do CRES mais baixo vai ser a portadora do certificado. Hã? Não, mas olha, bobagem, tem corretora jovem que o CRES antigo cresceu demais. Fala o seu CRES. 082-771. É 82.771. O seu CRES? Está ganhando. Está ganhando. Aham. O número do seu CRES? Vai ser campeã. O seu? 66. Tem mais uma colega aí? Por favor. Qual o número do seu CRES? 900%. Ah. Tá. O seu? 106-234. Ah, 106-234. 106 mil. O seu? Ah, então, por favor, você ganhou. Seu nome é? Maria Angélica. Maria Angélica, por favor, Maria Angélica. Então, bem aqui no meio, ó, vamos dividir o grupo. Opa, Cuidado para ninguém ficar atrás, hein? Porque a foto tem que ficar bonita lá no site do CRES. Pode abrir bem, que a máquina, a lente, pode abrir bem. Não, tá bom aí, o Arthur. Era só abrir mais dos lados. Maravilha, uma salva de palmas. Tem que ser para a última também, né? Última que entrei.
Tá bom. Gente, deixa eu passar o microfone para a deputada para ela fazer suas considerações finais, então. Por favor. Bom, eu queria só agradecer ao Viana, em nome dele, todos vocês que estão aqui, todas as corretoras aí. Acho importante esse ato seu aí de valorização da mulher. Eu acho que nós precisamos dessa igualdade e aqui está respeitando. E só um exemplo que eu queria dizer para você. Eu tenho uma amiga que é síndica de um prédio na Joaquim Eugênio de Lima, 1 por andar. O cidadão devia 50 mil reais, porque o condomínio é altíssimo lá. E quando houve a lei, ele, por conta do nome dele protestado, com os negócios dele, que eram negócios grandes, ele pagou 3 dias depois uma dívida de 50 mil reais. Ou seja, ele tinha o dinheiro e não pagava. Então, de uma vez, tinha disponibilidade, 1 por andar na Joaquim Eugênio de Lima, né? Então, eu queria dizer para vocês que, para mim, agradecer a oportunidade, estou à disposição de vocês, deixar aí o meu site, meu e-mail, qualquer dúvida depois, né, no Viana, para que vocês possam ser instrumento aí das mudanças que a gente pretende. Muito obrigada, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigada.